Eita, a igreja está um pouquinho triste, né? Boa noite. Louvado seja Deus. Estamos felizes por estar com você aqui nessa noite. Esperamos que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, como também possa tocar no meu coração. Você não veio aqui na casa de Deus simplesmente porque você não tinha o que fazer em pleno domingo, mas porque o Espírito Santo, de uma forma tremenda, tocou no seu coração e te trouxe até aqui. Sabe, queridos, muitas pessoas gostariam de estar aqui nessa noite, mas por conta das situações da vida, não conseguiram estar aqui. Talvez estão em uma cama de hospital, talvez estão em uma cadeira de rodas em casa, talvez estão até mesmo em casa, só que doentes, as fragilidades da vida fizeram com que essas pessoas não tivessem a oportunidade que hoje você tem. E é por isso que nós devemos ser gratos a Deus, por tudo que Ele tem feito. E eu tenho certeza que muito mais Ele fará na vida de cada um de nós. Amém? Sabe, queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes, ou muitas das vezes, ou algumas vezes, nós temos assim uma tendência seletiva. Quando nós abrimos alguns versos, nós falamos assim, poxa, esse verso ele é para mim. Quando você lê lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você está passando por dificuldades e fala, nossa, Deus está falando comigo nessa noite. Quando você vê uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, fazendo essa seleção, nós tomamos isso para nós. Só que quando nós lemos uma mensagem de reprovação, quando nós lemos uma mensagem de condenação pelos atos que nós cometemos, muitas das vezes nós olhamos e falamos assim, essa mensagem é para o fulano de tal, hein? Eita, cadê aquele irmão? Ah, o irmão não está aqui. Poxa, a mensagem era para ele. É uma forma seletiva que às vezes alguns de nós temos ao ler a Bíblia. Quando é uma reprovação, se aplica na vida dos outros. Agora, quando é uma mensagem de paz, de tranquilidade, aí é para mim. Mas quando não, é o contrário. Talvez você já leu essa mensagem que diz em Mateus capítulo 7. Talvez você teve essa mesma visão. Você olhou ali e de fato você vê uma realidade presente, falsos profetas. Aí talvez nós pensamos assim nos outros. Mas eu quero convidar você, igreja, juntamente comigo, a aplicar os versos que nós vamos ler. Para mim e para você. Para que nós não venhamos a ler pensando no outro, mas sim olhando para nós, na nossa vida, na nossa realidade, e tentar aplicar para nós. Porque eu tenho certeza que nós vamos sentir um frio na barriga. E eu estou com frio na barriga. Porque nós às vezes falamos, e nós vamos ouvir isso. Às vezes nós ouvimos, só que a mensagem de Deus, nós não deixamos Deus tocar no nosso coração. E quando nós não deixamos Deus tocar no nosso coração, não tem como haver uma mudança. Não tem como Deus transformar. Por isso, abra sua Bíblia, lá no livro de Mateus. Como eu disse, você já conhece as passagens que nós vamos ler. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Se você encontrou, diz amém. Amém. Se não encontrou, diz misericórdia. Olha, tem alguns ainda. Então, abra lá, Mateus, capítulo 7, verso 15. Coloque sua mão sobre a palavra do Senhor e feche seus olhos mais uma vez. Soberano Deus, nesse momento a tua palavra está aberta. Pedimos que cada leitura aqui nesse momento possamos ouvir a tua voz, possamos reconhecer o teu chamado, as tuas advertências, e assim, ó Deus, mudar as nossas vidas, não porque nós queremos, mas porque o Senhor deseja transformar. E nós entregamos em tuas mãos, para que o milagre possa ser realizado nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos bons? Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muito naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome nós não expelimos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só que tremendo, igreja. Quando nós olhamos a Bíblia, quando nós fazemos ali uma leitura profunda, eu acredito que nós não conseguimos encontrar um texto tão profundo, que mexa tanto conosco, como que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, no verso 15 em diante. E é interessante que quando nós fazemos essa leitura, nós passamos aqui a ter um panorama, aliás, duas situações. Primeiro, nós vemos aqui Jesus, ele falando das experiências no qual nós vivemos, as experiências presentes. E em seguida, imediatamente, ele já vai lá para o dia do seu grande retorno. Primeiro, ele fala ali dos falsos profetas, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que são como lobos, né, que são como ladrões e tal, e começa a explicar, mas daqui a pouco, já no meio, ele já passa lá para o dia, quando ele retorna aqui a este mundo. E quando nós lemos, e é por isso que eu digo para você, para que eu e você nós possamos ouvir, ler, imaginar e entender que isso está sendo dito a mim e a você nessa noite. Porque quando nós falamos assim, acautelai-vos dos falsos profetas, nós temos uma tendência de pensar ali no falso profeta, e perceba, igreja, o falso profeta, ele é falso, porém, ele anda como um profeta verdadeiro. Ele age como um profeta verdadeiro, ele faz as coisas como um profeta verdadeiro. Só que a Bíblia também, ao mesmo tempo, fala, pelos seus frutos os conhecereis. O interessante é que quando nós lemos, às vezes nós imaginamos assim, o falso profeta é aquele lá, o Henry Christ, né, não sei quem e tal, é tantas coisas que são os falsos profetas. Eu e você, quando nós sabemos o nosso papel, quando nós pregamos o Evangelho de Deus, quando nós levamos a mensagem de salvação a outras pessoas, só que quando nós não vivemos aquilo que nós falamos, nós estamos sendo como quem? Como falsos profetas. Porque nós conhecemos, nós falamos, mas nós não vivemos. E aí é onde está o perigo. E a Bíblia fala assim, olha, pelos seus frutos os conhecereis. É fácil nós olharmos para as pessoas e falar, não, pelos seus frutos os conhecereis. Então vamos olhar a vida dessa pessoa, vamos ver como ela se comporta, como ela vive, como ela anda na igreja, como é o seu relacionamento com as pessoas. E é interessante que essa mesma prática que nós temos, que Jesus nos deu, para pelos seus frutos os conhecereis, as pessoas quando olham para mim, olham para você, elas também nos conhecem. Que tipo de pessoa, que tipo de frutos eu e você nós estamos tendo no nosso trabalho?
Será que as pessoas, ao olhar para nós na faculdade, no trabalho, na igreja, elas percebem pelo nosso fruto que nós somos pessoas, de fato, que vivemos uma experiência real com Deus? Ou elas olham para nós e falam assim, vixe, esse aí não tem fruto nenhum, viu? E olha que essa a gente não engana, viu? O que a sua esposa, quando olha para você, o que ela vê? Que frutos ela percebe que você tem? Os seus filhos, quando eles olham para você, que frutos eles percebem que você tem? E sabe, igreja, nós não ensinamos os nossos filhos no falar. Nós ensinamos os nossos filhos nos nossos atos e nas nossas ações. Porque às vezes eles veem nós falando, só que nós não vivemos aquilo. Nós queremos tanto que os nossos filhos sejam mais ativos na igreja, façam parte do clube de desbravadores, só que em casa nós não temos culto familiar. O que os nossos filhos, quando olham para nós, eles estão vendo? O que as pessoas, quando olham para nós, o nosso vizinho, quando olham para nós, o que eles estão vendo? E a Bíblia que ela é clara ao falar para nós, pelos seus frutos vos conhecereis. Sabe, queridos, e mais uma vez eu falo para você, não vamos olhar a mensagem, ouvir e pensar nos outros, vamos pensar em nós, naquilo que o verso está aplicando para mim e para você. E lembra só, nós falamos que no primeiro ponto nós temos Jesus falando das verdades presentes, e agora ele fala para a gente lá no grande dia. Você sabe qual vai ser a maior decepção do cristão? Ouvir as palavras de Jesus. Eu não vos conheço. Imagina uma pessoa que viveu a vida inteira na igreja, que trabalha diretamente, que tem um ministério grandioso, bonito, mas quando chegar lá no dia do Senhor, ele olhar para essa pessoa e falar assim, olha, eu não te conheço. Porque conhecer aqui não é simplesmente saber quem você é. E às vezes você fala assim, mas espera aí, irmão Jardiel, Jesus ele não conhece todas as pessoas? Ele conhece. Ele sabe quem é você. Só que viver uma experiência real com ele não é todas as pessoas que querem. Por isso que há uma advertência para nós, e essas são as palavras que um cristão poderá ouvir e que vai ser a sua maior decepção. Não vos conheço. Eu não sei como vai ser aqui o retorno de Jesus, embora a Bíblia mostre para a gente, mas nós não conseguimos imaginar todo esse evento. Então a gente está tentando fazer uma aplicação homilética daquilo que Jesus já iniciou quando ele fala. Nós sempre quando ouvimos ali a palavra de Deus, sempre quando nós ouvimos as histórias, nós aprendemos que existem dois grandes grupos, né? O grupo das pessoas que serão salvas e o grupo das pessoas que serão perdidas. Só que quando nós fazemos a análise desses versos aqui, dá a entender a nós que no grupo dos perdidos terão dois grupos. Aquele grupo de pessoas que saberão que estarão perdidas, que saberão que vão morrer e vão correr lá nos montes para pedir para que os montes caiam sobre eles. Só que vai ter aquele outro grupo que vai correr para Jesus, eu imagino que eles vão, sinceros, vão correr até Jesus e vão falar, mas Senhor, em teu nome nós fazemos isso, em teu nome nós pregamos, em teu nome. E Jesus vai falar, e aí a gente vai sair daqui essa noite com esse verso na cabeça, né? Não vos conheço. Pessoas que se dedicaram à obra, pessoas que poderão estar fazendo as coisas aqui, só que infelizmente não conseguiram viver uma experiência real com Deus. E quando nós lemos aqui esses versos, a gente consegue tirar, são várias lições, mas nós conseguimos tirar 3 lições aqui, 3 advertências, daquilo que nós lemos do verso 15 ao verso 23. Primeiro, não é aquilo que nós fazemos que vai levar
você e eu para o céu. Lembre-se, é possível viver, é preciso, tem como uma pessoa, ela ter resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual? Sim ou não, igreja? É possível uma pessoa ter resultados espirituais sem ter um relacionamento espiritual com Deus? É possível. É possível uma pessoa ter resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. Lembra que a Bíblia fala? Pelos seus frutos os conhecereis. Por isso que uma advertência que nós podemos tirar aqui é que não é aquilo que nós fazemos que vai nos levar para o céu, mas é aquilo que Deus fez e faz a cada um de nós. Conhecer a Jesus não é somente saber quem Ele é, mas quando nós conhecemos a Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele nos transforma. Aquele espaço vazio que há na nossa vida, Deus, Ele preenche essas lacunas. Um segundo ponto também que nós podemos tirar aqui é que é possível alcançar resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. Porque percebam, aqui são pessoas que quando chegam a Jesus, elas têm atributos de pessoas religiosas. Percebam, elas vão até Jesus e falam assim: ah, Senhor, porventura nós não temos profetizado em Teu nome nós não expelimos demônio, em Teu nome nós não fizemos muitos milagres. Elas têm resultados espirituais, só que elas não são pessoas espirituais. E sabe qual é um perigo que às vezes nós corremos? Às vezes nós achamos que somos pessoas espirituais. Às vezes nós achamos que somos pessoas que já estamos com a nossa salvação garantida. E aí, queridos, nós corremos o risco de ouvir essas duras palavras de Jesus: não vos conheço. Às vezes nós achamos que temos tudo para ir para o céu, né? Às vezes nós falamos assim: ah, se não fosse no meu ministério nessa igreja não funcionava. Ah, se não fosse eu aqui no Ministério da Criança, hoje a igreja não estava tão bonita assim, com a escola cristã de férias, é só porque eu estou lá que está funcionando o negócio. Às vezes nós colocamos todas as coisas assim nos nossos atos, nas nossas ações, naquilo que nós podemos oferecer de melhor. Isso é só um exemplo que eu estou dando de pessoas que, por terem resultados espirituais, já acham que estão com a salvação garantida. Primeiro ponto, não é o que nós fazemos que nos levará para o céu, mas aquilo que Deus faz. É possível alcançar resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. E sabe, queridos, e o terceiro ponto, terceira advertência que nós podemos tirar aqui desses versos: a salvação, ela não é uma experiência superficial. Ah, Jesus, Ele só me salvou até esse ponto. A partir daqui Ele não me alcançou. Queridos, quando Jesus Ele nos alcança por completo. Às vezes nós analisamos as nossas vidas de como nós somos pessoas difíceis, problemáticas, e quando nós estamos ali sozinhos, no nosso mundo, aí é que nós demonstramos de fato quem nós somos. Jesus, Ele nos alcançou na igreja, e quando eu venho para cá, eu demonstro ser uma pessoa espiritual, uma pessoa transformada. Só que quando eu estou sozinho em casa, eu demonstro que eu não sou muito bem essa pessoa. Tem até pessoas que falam assim: ah, eu prefiro meu marido como ele é na igreja. Porque aqui em casa ele é diferente, na igreja, ele é outra pessoa. Porque às vezes nós vivemos uma salvação apenas para mostrar para as pessoas. Uma salvação superficial. Jesus ainda não nos alcançou como deveria nos alcançar. Mas isso, queridos, não é porque Jesus Ele não quer, simplesmente é porque
nós não deixamos Deus nos alcançar. A nossa obediência a Deus, ela não vai nos levar para o céu, mas a nossa desobediência, ela nos tirará de lá. Mas por quê? Porque não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Deus faz. E para que eu e você nós não ouçamos, nunca vos conheci, é preciso nós termos uma experiência real com Deus. Quantas vezes Jesus ele não tem batido na porta do nosso coração e tentado falar: filho, eu estou aqui, eu quero transformar você, eu quero que você viva uma experiência real comigo, eu quero ser o Senhor da sua vida. E quantas vezes nós temos fechado a porta do nosso coração? Nós estamos às vezes contentes com a demonstração de cristianismo para as pessoas e esquecemos verdadeiramente de quem é a principal pessoa que precisa de fato nos conhecer verdadeiramente, que é Cristo. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas Deus nós não enganamos. E sabe por que você está aqui e eu? Porque Deus, Ele quer falar para mim e para você essa noite: filho, eu quero viver uma experiência contigo. Eu quero transformar você e eu quero, naquele dia, quando Jesus voltar, Ele quer apacentar as suas ovelhas. Ele quer mostrar para mim e para você o lugar que Ele preparou para cada um de nós. E Ele não quer falar essas duras palavras para a gente, muito pelo contrário. Ele quer falar assim: olha, eu tive uma experiência com o meu filho Jardiel. Ele deixou que eu de fato entrasse no seu lar, transformasse a sua vida e mudasse o seu caráter. Quer ver uma pergunta que eu vou fazer para você, daí você pode guardar, pode levar para casa, pode refletir sobre ela. O quão você cresceu espiritualmente desde o último ano? O quanto que você cresceu espiritualmente? Qual foi a última vez que você, lutando com o Senhor em oração, conseguiu uma vitória de uma provação que você estava passando? Às vezes, igreja, nós temos deixado de conversar com Deus, de contar para Ele das situações que nós vivemos. Mas quando as situações que nós passamos aperta, quando nós entramos numa dificuldade tremenda, aí é quando nós abrimos o nosso coração e buscamos o Senhor. Às vezes nós passamos por provações, é os crisóis da vida, né? Porque Deus, Ele quer falar algo com você. Porque Deus, Ele quer transformar você. Só que muitas das vezes é preciso nós chegarmos no fundo do poço, para que a gente consiga olhar para o alto e ver as mãos de Jesus estendidas. Filho, deixa eu segurar na tua mão para te ajudar. Eu não sei as provações que você está enfrentando, mas eu sei, igreja, que Jesus, Ele quer alcançar você nessa noite. Ele só quer ter uma experiência real contigo. Não é uma experiência superficial, uma experiência que nós mostramos para a igreja que somos pessoas espirituais. Não, não é isso. Ele quer verdadeiramente ter um relacionamento contigo nessa noite. Mas é preciso eu e você nós abrir o nosso coração. Eu não quero estar nesse grupo quando Jesus voltar. Só que para que isso não ocorra, para eu não ouvir as duras palavras de Jesus, eu não te conheço. Hoje, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Quer você ter um relacionamento com Deus? Quer você, de fato, conhecer a Cristo? Abra o seu coração a Ele essa noite. Entregue a sua vida nas suas mãos. E com certeza, Deus fará o milagre. Amém?
príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições eu nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Eu sei que um dia irei para o reino que é sem fim, e um príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Esperarei o Senhor, sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Fica de pé. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor se coloca à nossa disposição diariamente, para que assim nós consigamos, ó Deus, conhecer-te de verdade. E obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Reconhecemos que às vezes nós nos afastamos de Ti. Reconhecemos que às vezes nós temos saído do Teu aprisco. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado. Ó soberano Deus e Pai, nos ajude. Que hoje nós consigamos conhecer-te de verdade e termos um relacionamento profundo com o Senhor, para que no grande dia do Teu retorno, nós não sejamos os candidatos a ouvir as dores palavras de Jesus: não vos conheço. Obrigado a Deus, porque o Senhor está do nosso lado nesse momento. Por isso, ó Deus, segure nas nossas mãos e toque nos nossos corações e nossas mentes, para que verdadeiramente, ó Deus, nós entendamos o plano que o Senhor tem de salvação a cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Amém.